Boa noite. Um desafio, né? Falar depois dessas falas fortes, assim, são, né? Mas é para mim uma honra gigante estar aqui, assim. Estou muito agradecido pelo convite da Luiz e do pessoal do seminário. Trabalho nas artes visuais, sou artista e através dessas questões trabalho as questões de relações de poder, de conflitos e de algum jeito da Terra, mas criando algumas histórias que misturam muito a ficção com a realidade, com o documento. E eu trouxe dois projetos para dividir com vocês aqui. O primeiro deles parte de um doce de banana muito popular no Nordeste, que chama Nego Bom. É um doce de banana, feito de banana queimada. E o jeito de vender esses doces nos mercados em pacote de 40 doces, e eles gritavam: 40 Nego Bom é R$1, 40 Nego Bom é R$1. E isso sempre passava quase desapercebido, de tão natural que era. Até que um dia eu olhei assim e disse: cara, isso é uma loucura, né? Assim, essa fórmula de 40 Nego Bom R$1 fala um monte de coisa. Fala de uma naturalidade de mão de obra barata, de um racismo muito naturalizado no dia a dia, né? Assim, o jeito da palavra negro entrar na nossa fala, na língua portuguesa e no uso corrente informal. E eu fiquei muito tempo pensando assim, o que é que eu ia fazer com isso, até que me veio a ideia de criar uma espécie de fábrica do doce Nego Bom, onde 40 personagens trabalham em todo o processo. E começa desde do bananal, né, da colheita, do plantio, e vai para o processo da cozinha, de descascar, preparar, encontrar o ponto, os ingredientes e tal. Então, deixa eu ver. Isso aí é mais ou menos como se apresenta o trabalho, assim, são essas imagens são impressões em madeira, assim, são fotografias que eu fiz individualmente de cada uma das pessoas, indo para o interior e convidando gente para ir para o estúdio, assim, gente que também, trabalhadores que passavam pela cidade, e elas viravam colagens digitais que viraram uma serigrafia na madeira. E essa primeira parte, ela acontece com a receita. Então o texto é um pouco cínico, assim, como se não estivesse acontecendo nada. Ele apresenta: existem vários tipos de banana que você pode fazer o doce, esses são os ingredientes, junte aqui, faça assim, prove aqui, não sei o que lá. E essas imagens de detalhe, esse texto aparentemente leve, entra num atrito ali com essas imagens supercarregadas socialmente, assim, essas imagens de um monte de corpos acumulados, todo mundo no trabalho, assim, aquele clima do trabalho pesado, e um pouco entra em conversa com aquelas imagens clássicas do trabalho em campos de plantio, as imagens da escravidão, de algum jeito. Então, assim, de algum jeito compor essas imagens era entrar em conversa com essa imaginação, assim, de um inconsciente coletivo sobre isso. E aí tudo segue, assim, ali eles trabalham nas embalagens e no final prova. A segunda parte do trabalho, existe esse índice onde os 40 personagens são meio localizados numa espécie de fazenda, e eles estão numerados ali, e cada uma dessas fichas conta um pouco da história do trabalhador em relação a um suposto dono da fazenda. Então, o que é que faz, quanto ganha, como é que é a relação. E aí começam a aparecer relações onde o profissional e o pessoal são muito confusos, assim. A fronteira não é muito clara. Isso, às vezes, possibilita coisas ou encoberta uma certa perversão de
de mais exploração. O poder está, né, de quem tem, no caso, a terra, de quem tem a fazenda, a fábrica. E aí eu fiquei pesquisando e perguntando para a gente que eu encontrava, assim, naquela época eu estava fazendo trabalho, histórias do tipo, sei lá, os filhos né, de um vigia, de alguém que trabalhava na fazenda, que cresce junto com os filhos do dono da fazenda, e de algum jeito, mais adiante, eles são quase meio irmãos, e aí até um certo ponto, onde chega a faculdade, metade deles vão para uma faculdade fora, e metade, assim, os filhos do vigia ficam lá. Ou as histórias que acontecem exatamente o oposto, assim, crescidos juntos, de algum jeito alguém chave morre lá na fazenda, perde interesse, a fazenda é assumida por aquelas pessoas e tem um rearranjo de poder e de posse, de algum jeito. Essas histórias que mostram às vezes perversidades, mas também a complexidade dessas relações de poder era uma coisa que me interessava. Então, pesquisando, eu sempre dava um exemplo de uma, duas histórias, escutava umas 3, 4. E aí, assim, fui trabalhando uma colagem dessas histórias, né, baseadas em relatos que existiam, criando situações específicas para essa ficção, que é essa fábrica do doce Nego Bom. E aqui, por exemplo, as fichas são alguns exemplos de fichas, né, assim, às vezes elas têm uma primeira pessoa, assim, alguém contando, e às vezes elas têm informações mais básicas. Aqui dizia, em itálico, em aspas, limpo e confiável. Aí segue, 27 anos, filho da empregada, cresceu brincando com as crianças, começou ajudando na cozinha, ficou cuidando da limpeza. Aí alguém contando, como tem bom porte, coloquei ele para trabalhar no bananal, mas tive que tirar porque o sol deixava ele mais preto e a mãe não gostava. Reclamava e batia nele quando chegava em casa. Por amizade à família, colocamos ele na casa de novo. Trabalha de caseiro. Aí R$200, come as refeições na mesa com a família, é afilhado. Essa segunda parte é uma espécie de acerto de contas dessa mental desse dono da fazenda que pensa os trabalhadores e que na hora de fazer as contas, se existe um acerto justo ou não, tudo aquilo que é colocado como favores, como gentilezas, como coisas da amizade, elas são levadas, na verdade, elas são levadas em consideração como parte do pagamento, de algum jeito, daquela relação. E aí, isso foi esse processo de juntar essas histórias aqui nesse exemplo aqui. O personagem ganha 150 por semana, mais a passagem do interior para ver os pais, mais uma quantia para o material da casa, e já veio jantar em casa várias vezes. Esse funcionário aí tem uma história, sempre são as características um pouco psicológicas, um pouco de trabalho, e sempre termina com o valor, né? Assim, que é R$600 que ele ganha e uma espingarda. Esse seguinte aqui né, assim, o texto vai assim, o patrão é o pai que não conseguiu ter, trabalha muito no campo, mas faz com gosto, todo o trabalho pesado, coordenando todos os concertos. Acaba sendo mestre de obra e se metendo a ser encanador, eletricista, marceneiro, vai aprendendo e fazendo. Ganha 580 e todo o material para construção na casa dele. Então, assim, assim, é difícil um pouco sentir aqui, mas quando você vê as 40 histórias, assim, começa a ter uma complexidade ali de como são as relações pessoais naquela propriedade e como é a relação de força, poder e até de posse daqueles trabalhadores de algum jeito, assim, de que forma esses interiores, esses latifúndios, eles se reproduzem muito naturalmente em uma espécie de pós-escravidão completamente, ou de relações de dependência muito difíceis que são muito comuns no Nordeste, mas imagino que no Brasil todo, né, assim, de algum jeito. Esse foi o 40 Nego Bom Real, e eu trouxe esse outro projeto, que foi a primeira corrida de carroças do centro do Recife, que foi um evento que eu organizei em 2012, em Recife. Basicamente, os carroceiros fazem parte do dia a dia da cidade, assim, andam de um lado para o outro, muito
Na época era ainda mais frequente se ver eles. Tanto você está em casa ou está no trabalho, está passando e passa o som de carroça e cavalo no meio dos carros e das avenidas. E existia uma lei uma lei antiga que já proibia o trânsito das carroças na cidade. Mas o Recife é uma cidade onde o urbano ele também é misturado com uma coisa precária, assim, um urbano, né? Um rural urbano misturado. As periferias você tem zonas assim que não são exatamente pavimentadas, então isso para mim já era aquilo ali era um claro eco de uma ruralidade que é daquela região e tanto fazia parte da paisagem daquela cidade como de uma cultura daquela cidade. Então eles eram invisibilizados pela lei, mas de algum jeito eles eram absolutamente presentes. E me veio uma imagem assim, né, de pensar o que aconteceria se todos os carroceiros se juntassem de uma vez só e atravessassem, rasgassem a cidade. E aí meio que começou nessa história, até que veio uma outra lei, um outro projeto de lei que autorizaria a remoção dos carroceiros e das carroças para o interior. Mas era uma lei muito sacana, assim, porque ela se apoiava no direito, né, nos maus-tratos dos animais, como se fosse um combate aos maus-tratos dos animais, que é uma questão importantíssima e super delicada, e fazia a lei ter um apelo sensacionalista, mas era uma lei muito safada, porque, na verdade, você que está preocupado com os animais, você faz uma campanha de educação, você cria multas, você cria, né, algum tipo de penalização, você fiscaliza. Mas se você pega uma carroça e pega aquela família e joga para o interior, aquilo ali é uma higienização social, não é uma coisa com os maus-tratos dos animais. Os maus-tratos que acontecem aqui vão acontecer lá. Eu fiquei muito puto com essa história, assim, os carroceiros também estavam, e eu disse, agora é a hora de fazer, porque se esse negócio for aprovado, mas como fazer uma corrida de carroças na cidade, né? Na cidade onde isso é proibido. E aí me veio essa história, que foi imaginar que a corrida de carroças não era uma corrida de carroças, era uma cena de um filme. E sendo filme, é ficção, ficção pode. E aí, o dia que isso aconteceu, assim, tipo, existe uma chance, né? Aí foi sensacional, assim, e como fazer essa produção, né? Como fazer essas reuniões. Aí montei uma equipe basicamente de amigos, assim, de melhores amigos, porque, tipo, tudo envolvia esse jogo de cintura, né? Que a gente discutia junto. E foram vários trâmites, né? Assim, o departamento de cultura primeiro, porque se tratava de um filme, depois departamento de trânsito, departamento de vigilância sanitária, enfim, cada reunião podia cair, né? Era uma loucura. E me perguntava assim, mas por que você não faz essa cena no interior? Eu disse, porque no filme acontece na cidade. E o cinema tem uma soberania que é sensacional, assim. E foi rolando, até que assim, os outros departamentos queriam adiar, e eu precisava anunciar. E até que a gente disse, não, o cronograma tem que acontecer no dia 5 de agosto. Eu imprimi esse panfleto e comecei, junto com o pessoal, a frequentar as feiras de troca de cavalo, de acessórios de montaria, que aconteciam em duas periferias, nas quartas e nos sábados. E a gente conversava com os carroceiros, entregava esse panfleto. Convidou alguns vaqueiros a serem meio que uma equipe de apoio para dar credibilidade para o negócio ia acontecer. E aí era isso, assim, organização, né, tinha lá o pessoal, os prêmios, bode, porco, acessórios de montaria. E lá no final, gravação do filme O Levante, na última linha. Então basicamente era a mesma coisa. Se para a oficialidade era um filme onde havia uma corrida de carroças, para os carroceiros era uma corrida de carroças onde ia ser gravado um filme. Então essa esquizofrenia, para mim, falava muito como se vive, se ocupa a cidade. A cidade é de quem? A cidade é vivida por quem vive ela, mas na verdade ela é regida por quem está atrapalhando o uso de fato comum das coisas.
Então, assim, a cidade ela é regida oficialmente para uma manutenção de uma parcela que sim quer uma cidade de carros, que sim quer uns prédios absurdos, completamente histéricos e estéreis. Então, assim, tudo isso para mim, essa capoeira, ela acontecia falando um pouco sobre essas questões. Mas é claro que foi muito tenso, né? Assim, porque podiam acontecer acidentes, podiam acontecer várias implicações que eu estava muito alucinado naquele delírio que isso ia acontecer, mas que quando chegou perto eu vi que chegaram contratos de responsabilidade onde eu assumiria todos os riscos. Eu falei com um carroceiro que dizia assim, o cavalo não faz curva, então vai ser um desastre, vai ter sangue, vai ter... Aí muda tudo, eu tinha pensado numas curvas lindas assim, aí muda tudo, faz tudo reto, sai do Marco Zero, vai, atravessa a ponte, vai lá para outra ponte, tudo reto. E assim aconteceu no dia também, assim, a inscrição era às 2 horas, a largada era às 15h30, não tinha chegado ninguém, assim, ainda. E eu estava desesperado, porque tinha a galera do trânsito dizendo, cadê os atores? Eu disse, estão chegando. Estão chegando. Eu chamei 15 pessoas do cinema ali para estar em vários pontos estratégicos para filmar. Todo mundo me olhava assim em silêncio, dizendo, e aí? E eu disse, não, peraí. Mas tipo, ali eu me dei conta que não tinha nenhuma garantia que aquilo ia acontecer. Aquilo podia não acontecer absolutamente, assim. Então não combinei com ninguém. Eu só combinei com a equipe. Fiz acontecer e estava certo que aquilo ia acontecer. E aí começaram a aparecer 15 carroças indo para o lugar errado. Aí vai um amigo de bicicleta chamar as carroças para cá. Aí chegam outras 30 para não sei onde. No fim, umas 50 carroças, vaqueiros, famílias, gente com som na carroça apareceram. E eu com o megafone tentando dizer, vamos todo mundo para cá, ignorado completamente. Foi a hora que eu entendi que eu virei massa mesmo, assim, que ali era um negócio massivo, que eu meio que de algum jeito provoquei, mas que ali meio que meu papel sumia. E aí o pessoal do trânsito veio e disse, ou vai agora ou a gente cancela a filmagem. E aí eu disse, vamos lá, chamei o vaqueiro e disse, a gente tem que botar todo mundo ali, porque senão não vai acontecer. E aí é um apito, um cavalo, todo um código que não era meu mais. E ali eu vi plateia e a coisa, começou a acontecer. Tem 1000 detalhes para contar, assim, foi um negócio fascinante, um negócio maluco, assim. E aí tem um trechinho do filme. Espero que role, né? Apaga a luz. Acho que era no 5:41, né? Fizeram uma Não é surpresa que a cidade não é de quem a vive. Não é surpresa que os homens que fazem a cidade, que comem, que habitam, que andam, que vivem, não são os mesmos que regem a cidade, que fazem as leis, que decidem o futuro dessa cidade. Essa é uma cidade que passa por cima do seu passado, que tratou as suas vocações, que esmaga a sua tradição, que cria leis que invisibilizam os seus habitantes, que estão por toda parte e que fazem a alma dessa cidade. Foi preciso organizar uma corrida para reunir um grupo de 50 carroceiros, fazendo a presença deles na cidade ser indiscutivelmente existente. Foi preciso fazer uma corrida para entender que a ferradura derrapa no asfalto, que cavalo tropeça na curva, que uma roda bate na outra e a carroça vira, para ver égua chegando para correr grávida, para ver animal maltratado chegar com homem e bicho maltratado, para entender que muita dessa pobreza é liberdade dentro da própria opressão, que tem carroça que anda no maior pau na cidade com um monte de prazer danado de sair correndo pela cidade, ouvir o barulho da pata do cavalo bater nos prédios e voltar, ecoando no meio dos carros. Que nem um campo danado para correr no meio do esquecimento da cidade sobre a própria cidade.
É preciso entender que a transformação política passa por uma consciência do corpo, que a classe se estende como classe forte quando passa por uma catarse coletiva, por uma experiência de desejo, de transe que rasgue a cidade inteira, que festeja a dissidência desse corpo coletivo através de um rasgo pela cidade. E é quando a bosta risca o chão, a pata risca pelo chão, que a cidade assiste estupefata, mas feliz, porque entende que o sublime vem dela própria, e não de torres de 40 andares que vem de qualquer lugar. É a danada da revolução que ninguém sabe fazer e que o tempo todo a gente se refere passa pelo desejo e a sacanagem que essa cidade sabe extrair de dentro de si própria e de sua própria sabedoria. Que é o João Aboiador, que é um cara que improvisa versos, assim, geralmente a figura do aboiador improvisa versos sobre a vida do interior, sobre o campo, sobre a plantação, sobre, né? E ele soube da corrida, apareceu lá e começou a cantar, gritar, na verdade, e rimava prédio com o cavalo, com a carroça, que não sei o que, por causa da ponte. Sensacional. O megafone acabou indo para ele. E, eu nem mostrei as fotos ali da corrida. Essa aí foi meio a galera. Olha, o megafone foi para ele, que começou a cantar e a gente, né, saiu desse passeio pela cidade, né? E aí a ideia era fazer o policiamento ali pedindo, não, vamos um passeio, um suave, mas aí os cavalos, quando veio a reta da avenida, disparam e viram uma loucura. E aí o João Aboiador cantando, assim, um delírio total. E aí depois que eu fiz isso e não teve acidentes, que era uma coisa que eu estava apavorado, assim, o dia seguinte foi tipo, renasci, né? E aí começaram a chegar os materiais gravados, assim, era tudo picotado, tudo fragmentado, material sujo. Eu tinha imaginado planos suaves, aquela coisa, né, das curvas. Não tinha isso. Tanto que vocês viram, assim, é tudo muito recortado, porque era 3 segundos, passou uma carroça, aí a câmera faz o povo correndo. Eu demorei um ano para querer rever o material e evitando. E aí eu chamei o João Aboiador pro estúdio, assim, e ele sempre trabalha com desafios, e aí eu desafiei ele para imaginar aquele dia como se tivesse sido uma espécie de revolução dos carroceiros na cidade. E aí ele pediu uma garrafa de conhaque de alcatrão, e aí basicamente ele tomava um gole, aí cantava, aí ele parava vermelho para respirar, aí eu dizia, e tem sangue, e tem animal, e tem não sei o quê. Aí ele ia pensando, respondendo, e daqui a pouco ele inflava de novo e voltava a cantar. A gente ficou 4 horas nessa história. E aí toda a primeira metade do filme, que vocês não viram, assim, é ele improvisando esses versos, com essas imagens de uma outra câmera que era mais pesada. E tem um pouquinho da nossa conversa no início do filme. Acho que seria legal colocar para vocês verem, a figura dele é muito interessante também. O povo para a cidade. Entendeu? A chegada daqui deles, ninguém deu nada. Eles se estabeleceram, né? Mas eles não sabem quem é o inimigo, e eles não sabem, eles estão todos desorganizados. Eles não sabem o que vai fazer. Aí vão arrumar a luta para organizar. Mas tu vai tentar organizar a luta. Eu vou organizar a luta. Como se eu fosse um chefe, entendeu? Você está no primeiro? Não, ainda não tem sem terra. Nós vamos chegar neles. Né? Vamos chegar neles. Quando eu terminar esse verso, aí já vai fazer qualquer lado. Aqui na cidade? Na ruína, nas coisas? Não, nas ruínas, nos encostamentos, né? Aqui dentro? Aqui mesmo. Que é para atingir mais, que é para arrumar campo. Pode de praça, dá pra entrar? Usa. Quebrar os bancos da praça. Estão querendo. Sim. Vamos?
E o que eu vou fazer agora? O meu cavalo de porta em porta agora. Pra capital comemorar e ver a nossa. Ficar assim, nós quer tudo aqui agora. Ligaram meu cavalo tá doente, precisa até de capim. Só tem maré, só tem rio, e os prédios ainda são ruins. A plantação foi embora. É a luta pela vida. Então, aí o vídeo vai acontecendo nesses versos no e é isso. Depois a gente pode conversar mais, saber impressões, porque para mim muito legal assim, esses trabalhos eles lidam com essas questões, mas está junto com essas falas nesse contexto do seminário, coloca eles num tipo de conversa que é muito incomum, assim, a gente acaba ficando muito na coisa das exposições, das conversas com arte, então muito curioso também para ver o retorno e com muito prazer estar aqui. Obrigado.